fazer a nossa prece de abertura, sempre agradecendo a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que nós temos recebido da vida, sabendo que tudo foi planejado, tudo foi organizado para que nós tivéssemos um conforto, a sobrevivência mais ou menos tranquila, desbravando o planeta Terra, que é nossa morada temporária. Que Deus abençoe cada um de nós aqui presentes, envolva a nossa Verônica, nossos fluidos, nas boas vibrações, pensando também em aqueles que não puderam vir, onde quer que estejam abençoados, envolvendo nossa amiga com todas as nossas vibrações de amor, na certeza de que vamos colher uma mensagem de paz, de alegria, de entendimento. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiramente, antes de qualquer palavra que a gente possa falar agora sobre a reflexão do dia, gostaria de agradecer à espiritualidade maior pela oportunidade de estarmos juntos em nome do Senhor. Porque ultimamente, irmãos, a gente tem estado juntos em nome de muitas outras coisas, até mesmo desnecessários. E temos feito poucos esforços, ou quase nenhum, para estarmos juntos em nome do Senhor. E me digam, irmãos, como seguir alguém que não se conhece? Como amar alguém que não se tem relacionamento? No mais, Jesus nos diz que quando 2 ou mais pessoas estiverem falando em seu nome, Ele estará presente. Então, eu afirmo que hoje somos todos nós, nesta manhã, privilegiados, porque o Cristo se faz presente. Quero agradecer a Dona Helena pelo convite, primeira vez nessa casa abençoada, e não tem como não derramar gratidão à Dona Terezinha e ao Senhor Miguel pela edificação do Evangelho de Jesus na máxima dos seus conhecimentos aqui praticado, pois fora da caridade não há salvação. Quero agradecer de modo muito especial a Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe de médicos e enfermeiros dos espaços que trabalham incessantemente por cada um de nós, e ao Espírito Emmanuel, que nunca desistiu de nos trazer esclarecimentos sobre o Evangelho de amor de Jesus, nos convocando diariamente a cada um de nós para a disciplina do amor fraterno. O tema desta manhã é justamente da obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, que está no capítulo 164, com o título Não Perturbeis. E confesso a todos vocês que após a leitura eu fiquei perturbada, porque diferentemente do que possa parecer algo simples, muito fácil de se praticar, está contido neste capítulo, meus irmãos, um divisor de águas entre evoluir, estagnar ou adquirir mais débito. Emmanuel começa com parte de uma frase de Jesus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. No entanto, esta frase advém da retórica dos judeus, tentando a Jesus sobre a indissolubilidade do casamento e os motivos de divórcio.
Na verdade, para que a gente possa melhor compreender, esse capítulo de Mateus, especificamente do versículo 3 ao versículo 19, segundo o teólogo Russell Shemplin, está mais destinada a assuntos eclesiásticos da época, diferenças entre as religiosidades, probabilidade de celibato, o papel da mulher na igreja, a indissolubilidade do casamento e outras coisas a mais. Portanto, Jesus falava naquele momento para duas escolas judaicas. Uma mais liberal, que defendia o repúdio à mulher no casamento por qualquer motivo, e outra mais severa. No entanto, ambas queriam pretexto para usar contra Jesus. Um fato é claro, irmãos, que a lei judaica na época de Cristo tinha duas naturezas, uma tolerante para os homens e outra muito rude, quase cruel para as mulheres. Mas o nosso Jesus de Nazaré, dá uma resposta que está muito, mas muito além dos problemas que urgia entre essas duas escolas. Ele baseia sua resposta no princípio da origem de Deus sobre o matrimônio, fundamentada na providência divina. Ele cita a Gênese, ele cita o princípio da criação, onde homem e mulher foram criados para benefício mútuo, e deixa absolutamente claro que toda a criação de Deus está baseada na lei maior, a lei do amor, e que o homem, cabe ao homem resolver questões da humanidade, não esquecendo essa lei. Allan Kardec vem corroborar, ou seja, ele vai de encontro a essa fala de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22. Olha o que Kardec diz. A não ser o que procede de Deus, nada é imutável no mundo. Tudo que procede no homem está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos. As leis humanas, conforme seu grau de evolução espiritual. Jesus, então, dá a resposta completa. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. E é exatamente neste momento, meus irmãos, que Emmanuel adentra, elevando essa reflexão a um patamar, mas muito, muito, muito maior do que apenas a relação homem e mulher. Ele nos traz a relação criatura com o Criador, acionando em nós a lei máxima do amor, justiça e caridade. Emmanuel alega que todos os afetos, laços afetivos, estão direcionados para um alicerce sagrado, que tudo está direcionado para a criação de um reino, mas para que isso aconteça, é preciso que se faça as reconciliações. Não amanhã, mas hoje. Não daqui a pouquinho, mas agora. Não é Jesus que diz, reconcilia-te com teu inimigo primeiro e depois leva a tua oferta ao altar? Jesus também fala para Pedro que os laços, os afetos da alma, são laços misteriosos e sagrados que se direcionam a Deus. Portanto, o que Deus ajuntou, diz Emmanuel, envolve muito planejamento reencarnatório. Envolve muito compromissos morais elevadíssimos, porque envolve, meus irmãos, toda uma história de 2, 3 ou mais espíritos imortais. E isto só será possível pelo benefício da reencarnação. Pois só pela reencarnação a gente tem a oportunidade de praticar o bem que deixamos de fazer, de sanar feridas que nós provocamos, meus irmãos. E para que esta relação floresça, seja ela de que âmbito for, é preciso que ela esteja fincada na rocha e não na areia, porque as tempestades virão.
E quem é a rocha? O Cristo. E onde está esse Cristo descrucificado, meus irmãos? Não nas palavras, não nos livros, não em casas de pedra, mas apenas, unicamente em uma situação. Ele está, e a gente vai encontrar ele somente na prática do seu evangelho do lar. E isto é individual e não se transfere. E aqui também cabe o nosso maior erro, porque a gente está sempre querendo, seu Miguel, mudar o outro, primeiramente de vez a nós mesmos. E ninguém modifica ninguém. Devemos sim levar a palavra de Jesus ao outro. Devemos sim semear a boa nova. Devemos sim pegar pela mão ou carregar para levar até Jesus, como fez os amigos do paralítico, da parábola de Jesus. Mas Jesus não pergunta aos amigos se ele queria ser curado. Ele pergunta ao mesmo: tendes fé? Queres ser curado? Então, meus irmãos, antes mesmo, bem antes de querer mudar o outro, siga você, Jesus. Siga o mestre, como diz aí, né? Siga o líder, como dizem por aí. Pratique a reforma íntima humildemente todos os dias, porque eu vou dizer para vocês, é muito difícil quando a gente tira as nossas máscaras e a gente se vê hipócrita, se vê mentiroso, se vê fofoqueiro, se vê egoísta. E é então importante praticar primeiramente em nós o alto amor, o alto perdão. Porque só assim a gente não desiste de nós mesmos. Pratique o Evangelho de Jesus, primeiramente em casa, no seu lar, para depois, bem depois, trazer sua oferta nessa casa abençoada. Por exemplo, rasgue as suas vestes perante ao Senhor. Só ao Senhor rasgue as suas vestes perante Ele. Porque para seguir esse mestre, para viver o que Jesus viveu, vai ser preciso muito, mas muito mais do que só dar esmola. É preciso doar o seu eu, doar o seu tempo precioso, doar todo o conhecimento que você adquiriu com tanto esforço, doar o seu perdão, doar o seu amor. E aí, um dia, o outro olhando para você, vendo transbordar uma luzinha, ele vai mudar por amor. Porque só por amor se quebra um ciclo de ódio. Só por amor se cura. Só o amor anula uma multidão de pecados. É disto que o capítulo Emmanuel nos traz. Ele expande esta relação. E é por isso que ele completa a frase. Ele diz: não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também, não perturbeis o que Deus harmonizou. E que esta manhã fique bem claro algo, numa analogia simples, que a criação divina corresponde a uma grande sinfonia harmônica, onde tudo toca harmoniosamente, que nós somos, todos nós, convidados a tocar nessa sinfonia como instrumentos afinados, onde o dono dessa orquestra, meus irmãos, é Deus. E quem é o maestro? O nosso mestre Jesus. Termos consciência desse papel na criação divina é ter sabedoria, é ter humildade, é ter, acima de tudo, gratidão. No entanto, quando Emmanuel nos diz: não perturbeis o que Deus harmonizou, ele nos dá um cheque mate. E sabe por quê? Ele nos dá um cheque mate? Porque ele está nos dizendo que quanto mais a gente se afasta das leis divinas, mais estamos nos afastando do amor de Deus.
e, consequentemente, estamos gerando muito mais perturbações, primeiramente a nós mesmos, depois aqueles que estão mais próximos a nós, e finalmente a toda a criação divina. E aqui, meus irmãos, há um alerta, no mínimo, perturbador. Porque, como espíritos ainda inferiores que somos, temos a tendência a naturalizar o que não é natural. Temos a tendência de modificar as leis divinas conforme as nossas necessidades, como fizeram os fariseus na questão da indissolubilidade do casamento. Temos a tendência de misturarmos as verdades do Evangelho de Jesus com as nossas mentiras para justificar o injustificável. Mas foi ele que começou primeiro, e aí eu não perdoo. Mas ele sempre buscou por isso a vida inteira, e aí eu não amparo. Mas ele sempre foi um grosso, e aí eu alimento a fofoca. Mais. E passamos, meus irmãos, a medir a Deus com a régua ínfima da nossa humanidade e iniquidade. E passamos a julgar os atos e as palavras de Jesus como se Jesus não fosse um espírito de primeira ordem. Fato este sempre levantado pelo nosso irmão Décio Noberto, que está sempre a nos alertar sobre esse equívoco, meus irmãos, infeliz que cometemos. Dessa forma, Emmanuel nos coloca no caminho, na verdade, na vida, com duas lanternas nas mãos, uma da disciplina e a outra da obediência. Porque todos os recursos que Jesus, que o nosso Pai maior nos oferece, tanto a nível coletivo como a nível individual, é para a harmonização da sua criação, obedecendo à lei do trabalho, do progresso, acima de tudo, a lei do amor, a lei da justiça, a lei da caridade. E vou dizer algo para vocês, somos todos corresponsáveis. Somos todos responsáveis um pelo outro. Então vamos parar de dizer, nem vou me meter, eu não tenho nada a ver com isso. Cuidado, porque também é o mal, o bem que deixamos de praticar. Enfim, meus irmãos, alguém pode estar a perguntar, porque eu me fiz essa pergunta, mas o que configura de fato, a palavra perturbações? São os excessos. Os excessos que cometemos contra a natureza, os excessos que cometemos contra o nosso próprio corpo, excesso de comida, excesso de bebida, prazeres sensuais, excesso contra a sociedade, contra a nossa própria família, o abuso de poder, os vícios morais que a gente alimenta todos os dias, consciente ou inconscientemente. E são justamente esses excessos que entram em ação o que Emmanuel chamou de princípios equilibrantes da vida para nos corrigir. E aí vem um princípio equilibrante da vida, mas a gente, desatento e orgulhoso e egoísta, não aprende. Aí o princípio equilibrante da vida volta mais veemente, e a gente, teimoso e egoísta, não aprende. E aí ele vem mais e mais e mais veemente para que possamos aprender. Porque, na verdade, meus irmãos, é o que cabe à própria frase de Emmanuel. Ele diz assim: a gazela desperta com o canto da andorinha, mas a rocha desperta com a dinamite. Então, aqui cabe também uma reflexão, o momento que cada um está passando.
a dificuldade que cada um está passando, a tribulação que cada um está passando, não é porque o nosso Deus é cruel, ou a gente está sendo castigado. Está aí um benefício muito grande, está aí um aprendizado, está te dizendo, está me dizendo, muda, reflete, aqui está um processo, aprende com o processo, você está no caminho errado. E então, meus irmãos, eu pergunto a cada um de vocês, está sendo a gazela ou está sendo a rocha? Enfim, Emmanuel nos chama para a responsabilidade que nos cabe. Olha o que ele fala. Ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro que seja, constitui a vontade do Senhor. Lascou. Não é? E eu vou dizer algo para vocês, porque eu já estou me sentindo em casa, sabe, seu Miguel? Aí eu vou confessar algo para vocês. Quando eu li essa frase, me veio, mas na hora, uma situação que eu passei com a minha família, que quero agradecer meu filho, minha filha, meu marido, né, as cunhadas do meu filho que estão aqui me dando essa força, porque não é fácil falar de Jesus, não é fácil. Né? E me veio essa situação que tem tudo a ver com essa frase de Emmanuel. Estávamos indo para uma cidade, não lembro qual era a cidade, e a gente estava no avião. Ao aterrissar, a cidade estava extremamente fria. E como toda criança que detesta pôr gorro, blusa, o meu neto, Mateus, que tinha no máximo uns 2 anos e meio, mas não queria de jeito nenhum colocar gorro, blusa, e eu e minha filha negociando com ele, até que chegou o pai, com todo amor, e falou: Mateus, eu vou te dar 2 opções. Ou você desce do avião de jaqueta, sorrindo, ou você desce do avião de jaqueta, chorando, porque a vida é feita de escolhas, filho. Somos todos Mateus perante o Pai. E qual é o dever do Mateus? Obedecer. Mas o que mais me chamou a atenção é que um pai amoroso, um pai verdadeiro, um pai que sabe o que é bom para o seu filho, ele vai dar não o que ele quer, mas o que ele necessita. Ele vai proteger esse filho, mesmo que as nossas opções seja descer do avião de jaqueta, chorando. Porém, eu fui buscar na literatura espírita, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a definição de dever, e é o que não falta. É uma das coisas mais bonitas a gente encontra em tudo. Porém, foi Leon de Diniz que mais me emocionou. No seu livro, Depois da Morte, no capítulo 43, e eu vou ler para vocês, olha que coisa linda. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pelo qual o homem deve conduzir-se, das relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre, ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem a alturas incomensuráveis. O dever não é idêntico para todos, varia segundo nossa condição e saber. Quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade, extensão. Seu culto é sempre agradável, virtuoso, e a submissão às suas leis é
fértil em alegrias íntimas e inigualáveis. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma. O dever, portanto, meus irmãos, nos ensina que não nos cabe julgar se a pessoa merece ou não a nossa caridade. Não nos cabe ponderar o que nós vamos fazer para determinado A, B ou C. O dever não nos cabe avaliar, mas nos cabe sim compreender, porque esta é uma das exigências da doutrina espírita, a fé raciocinada e realizar a vontade do Pai. Quando eu pensei nessa definição de Leon de Diniz, eu fiz um link automaticamente a uma das parábolas de Jesus, que o Arthur Valadares explicou muito bem, um palestrante espírita, que o dever se assemelha muito a essa parábola chamada da porta larga e da porta estreita. Porque nós, irmãos, como espíritos ainda inferiores, a gente não quer dureza, a gente não quer sacrifícios, a gente não quer dar testemunho. E, portanto, a gente escolhe as portas largas que o mundo nos oferece, e essas portas incitam o nosso egoísmo, o nosso orgulho, mas principalmente o nosso comodismo. O que a gente ainda não sabe, muita gente ainda não sabe, é ao adentrar nessas portas largas, nós não vamos encontrar saída. Muito pelo contrário, a gente só vai encontrar remorsos, choro e ranger de dentes. Já as portas estreitas, elas são oferecidas diariamente, dias após dia, pela espiritualidade amiga. É uma porta difícil de se escolher, mas adentrando nós temos a saída de portas escancaradas. Vocês sabem como? É quando uma filha amada, querida, sua melhor amiga, ou um pai, uma mãe, ou um filho querido, parte para o plano maior. E você resolve trabalhar a dor da saudade, em ação e em movimento a favor daqueles mais necessitados do que você. É quando o teu marido, é quando a tua esposa, é quando o teu amigo, teu irmão te trai, e você resolve trabalhar o perdão, pedindo a Deus que te ajude a perdoar, porque, segundo Chico Xavier, é uma das virtudes mais difíceis de se colocar em prática. É quando a doença adentra na tua casa, seja ela qual for, e você se agarra na fé, fazendo tudo o que lhe cabe, que está ao teu alcance, e aquilo que não te cabe, tu entrega nas mãos daquele que te fortalece. É quando falta tudo que é de material na tua casa, mas você decide dividir o último pedaço de pão, porque alguém bateu a porta e aquele irmão também tem fome. É quando no teu trabalho profissional, no teu trabalho numa casa espírita, ninguém reconhece os teus esforços, o teu valor, mas mesmo assim, por dever, você cumpre todos os seus compromissos. Que porta difícil de se entrar. Que porta difícil de se escolher para entrar. Mas, como eu falei, no fim dessa caminhada, com portas escancaradas, sabe quem vai estar do outro lado? De braços abertos? Teu ente querido, a te sorrir, a dizer assim: vem, que alegria você conseguiu.
É quando Jesus, meus irmãos, vai perdoar também todas as tuas transgressões, o nosso Pai vai perdoar, porque nós também o traímos todos os dias. No momento de grande dor, é Ele, o Mestre, que vai te carregar no colo, porque Ele diz: vim a mim todos os aflitos, porque eu vos aliviarei. E tudo que nós dividirmos nesse plano nos será restituído, não uma, nem 10, mas bilhões de vezes a mais. E finalmente, o teu Pai vai te honrar publicamente perante os homens no momento oportuno. Esta é a porta do Evangelho de Jesus. Esta é a porta do dever. Esta é a porta do não perturbeis o que Deus harmonizou. E assim Emmanuel encerra esse capítulo, muito veemente, nos cobrando e nos dizendo: não perturbeis, não podemos mais alegar desconhecimento. Principalmente, irmãos, nós espíritas. Não é verdade? Nós não podemos, porque o Espiritismo é para nós um universo de consolação e junto uma montanha de responsabilidade. Mas não vamos ficar aflitos, porque o nosso Mestre Jesus, o nosso Nazaré, que é assim que eu o chamo, ele nos diz: a fé transporta montanhas. É disto que esse capítulo de Emmanuel fala. É disto que ele nos alerta. É disto que ele nos chama, porque não temos mais tempo. Os tempos já são chegados. Portanto, meus irmãos, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Que Jesus nos abençoe. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, desculpe a emoção, de refletir, de compartilhar nessa alegria de estar aqui nesse domingo, nesta casa abençoada. Como falei para vocês, o Cristo se faz presente. Assim seja. E assim, meus irmãos, vamos agora fechar os olhos, vamos descruzar nossos braços, nossas pernas, nos conectar inteiramente com o nosso mentor individual, com a espiritualidade maior, com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai. Nosso Pai amado, que sabe de todas as nossas necessidades, as nossas fragilidades, e que Ele possa doar a cada um, Senhor, aqui presente, e aqueles que estão nos assistindo, o galão de necessário para consolar seus corações alquebrantados, lhe dando forças, esperanças, colocando em nós a tua luz, para que possamos praticar o teu evangelho de amor e assim te encontrar, porque é só na prática da caridade que vamos ser os teus olhos, que vamos ser a tua fala, que vamos ser, Senhor, os teus braços, as tuas pernas, levando a boa nova àqueles mais necessitados do que nós. Agradecemos humildemente pela esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Agradecemos pelos ensinamentos aqui
colocados, e que o anjo Tobias esteja em cada um de nós a nos fortalecer, a nos dar coragem para colocar o que hoje aqui foi posto, hoje aqui foi refletido. Finalmente, Senhor, não ficas só aqui nessa casa abençoada. Vai com todos nós para o nosso lar, porque é no Evangelho no lar, no relacionamento diário, que nós vamos te amar, que nós vamos te conhecer e teremos mais condições de praticar. E assim, pedimos permissão ao alto para encerrarmos esta reunião, orando a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus.